Bom, pessoal, esse tutorial é para mostrar a utilização do programa Ocean Bottom Nodes Survey Design, como ele faz o desenho da aquisição com os nodes oceânicos. A aquisição de nodes oceânicos ela é diferente da aquisição convencional, que os receptores, os elementos receptores são colocados no fundo oceânico, espaçados entre eles, e as fontes de energia são os ergãs que são acionados nas superfícies e espaços regulares. Então o que a gente precisa? Como os nodes oceânicos são colocados com ROV no fundo e assentados no fundo, eles vão ter um grid separado da campanha de tiro. Então nesse programa, a filosofia desse programa é fazer um grid para os nodes e um grid para os tiros na superfície. Primeiramente eu vou falar sobre o grid dos nodes. Uma vez que o cliente fornece onde é o objetivo geológico, geralmente na aquisição de nodes é onde a gente vai colocar os nodes. Vai colocar em cima da área de objetivo geológico, o polígono que o cliente fornece, que é a área de interesse. Então nós vamos colocar ou desenhar a aquisição onde os nodes vão ser assentados dentro desse polígono. Para isso a gente faz um grid. Esse grid tem uma origem, e esse grid é feito de acordo com os espaçamentos. Aqui vai estar o espaçamento que nesse caso aqui a gente escolheu 400 metros e 400 metros, tá? E esse grid vai ter uma origem, a gente vai ter uma origem, vai passar que ele componha esse polígono. A gente faz um grid que vai cair por cima desse polígono, e vamos cortar esse grid para dentro do polígono. Então o grid vai ser maior que o polígono, e tudo que cair dentro do polígono vai ser onde vai ser colocado. A filosofia do programa é assim, tá, ok? Então esses três parâmetros aqui definem o grid, tá? A origem dele, esses quatro parâmetros na verdade, a origem dele e as distâncias que eles vão para um lado e para o outro, para eles tentarem passar por cima do polígono que foi fornecido como área de interesse geológico. A direção, a gente pode também alterar a direção desse. Às vezes o polígono está inclinado, ele não está norte, sul, leste, oeste. A gente pode alterar essa direção para tentar acompanhar a direção. Digamos que o polígono seja um retângulo, tentar botar as linhas ao longo do lado maior do retângulo para poder economizar mudanças de linha. Nós temos também uma possibilidade de fazer um polígono paralelo ortogonal. Isso aqui quer dizer o seguinte, é que na verdade, se a gente for fazer um levantamento, usar esse programa para fazer levantamento de nodes em terra, os nodes em terra eles têm mais ou menos a configuração de uma aquisição sísmica de superfície terrestre. Então, no caso, diferente do OBN, em terra, as linhas de receptor são maiores que o intervalo de receptor, e por sua vez as linhas de tiro são maiores que o intervalo de tiro. Então, na aquisição 3D terrestre, nós vamos ter para os receptores o intervalo de receptor e o intervalo da linha de receptor, e para as fontes a mesma coisa. E, geralmente uma é ortogonal à outra. Como são dois grids diferentes, a gente pode escolher uma ou outra para serem ortogonais, por isso que tem essa opção de ortogonal. Essa outra opção aqui, no OBN, a gente tem a possibilidade de colocar os nodes no fundo oceânico de forma retangular, porque eles vão ser dispostos ao longo de linhas. Na próxima linha, os nodes vão ocupar a mesma posição sequencial do que a da linha anterior. Então a gente chama isso de retangular. Alternada, que a posição do próximo node vai ser entre um node e o outro da anterior e da subsequente. E a hexagonal a gente vai escolher um espaçamento de nodes de tal forma e colocar ele de tal forma que todos os nodes dentro vão estar espaçados em todas as direções, todos os raios do hexágono. Ok? Então vai ser uma disposição de nodes onde todos os nodes são espaçados. Bom, agora vamos plotar. E vai plotar nesse caso, só os nodes. Nesse caso aqui tem a origem dos nodes, o invólucro, o contorno do polígono,
ok? E as linhas, os nodes aqui dentro. A gente pode ver, vou dar um zoom, que nesse caso aqui as linhas estão leste-oeste, eu não botei nenhuma inclinação, poderia ter colocado uma inclinação aqui, para essas linhas estarem paralelas a esse lado do polígono. Agora vamos para o grid de tiros. Nesse caso nós vamos fazer uma campanha de tiros com duas fontes, sendo que só usamos dois parâmetros, três na verdade, para dizer o número de fontes. Temos o espaçamento entre o POP, que é o intervalo de tiro que os canhões são acionados, mas não quer dizer que seja o intervalo de ponto de tiro, porque cada POP vai acionar uma fonte em uma das linhas, porque quando carrega-se duas fontes, você faz duas linhas ao mesmo tempo. Então, se eu boto um intervalo de POP a 100 metros, o próximo POP para essa linha vai ser o próximo número ímpar do POP. Então, ele vai ser duas vezes o intervalo de POP, o intervalo de tiro. E a separação do arranjo é que diz o intervalo de linha. Vocês podem estar achando esse valor elevado aqui, que geralmente esses valores são bem menores, esse aqui é 50, e esse aqui é 25 metros, para fazer um intervalo de tiro e de linha de tiro de 50 metros, ok? Mas eu botei um número maior para diminuir o tempo para rodar esse programa, para a gente fazer essa demonstração mais rápida. Aqui nós temos também as origens do grid, né? E os segmentos que o grid vai, para tentar cobrir todo o grid, ok? Mas o polígono do tiro, devido aos afastamentos máximos entre fonte e receptor que são necessários, eles têm que ir além do polígono de nodes. Por exemplo, se nós tivermos a necessidade for um afastamento máximo de 8 km, nós vamos ter que o tiro começar a 8 km do primeiro receptor dentro do polígono. Então, o polígono de tiro, geralmente, ele é maior do que o polígono de receptor, e expandir o polígono, dado um segmento, expandir esse polígono. Nós podemos fazer essa expansão sem arredondamento nos vértices ou com arredondamento nos vértices, tá, ok? E podemos utilizar também um polígono que a gente expandiu anteriormente ou o cliente enviou para a gente. Nesse caso aqui eu vou usar um polígono que eu já expandi anteriormente, porque às vezes em polígonos não convexos como esse, e quando você faz a expansão, você pode ter alguns boltais aqui, umas irregularidades aqui no polígono, você pode editar para fazer o polígono de tiro. Na verdade, a gente faz esse polígono de tiro analiticamente, com equações, para poder otimizar. Quanto menor o polígono de tiro e atender os offsets máximos, menor vai ser o custo do levantamento. A princípio as pessoas podem pensar, eu vou colocar o nodes no fundo do mar com ROV, e aí isso vai atrasar, é um levantamento caro. Muitas vezes não, muitas vezes eu estou aqui, coloco os nodes lá embaixo, umas duas linhas para começar, e eu começo a campanha de tiro aqui, e os nodes estão esperando lá embaixo, ok? Vamos gerar o grid, quer dizer, de tapete de tiro, e vamos plotar agora o tiro. Vamos plotar primeiro só o invólucro, né, o polígono, com a origem do grid, ok? E só para vocês verem, eu vou plotar como ficaria o grid antes de eu clipar os tiros, e eu vou mostrar depois os tiros dentro da área do polígono, tá, ok? Então vamos lá, tirar aqui só para dar uma olhada, eu vou plotar também o grid. Esse plot é mais para ver se, quando eu escolhi a origem do grid, meu grid vai ocupar todo o meu polígono, para ele depois clipar dentro do meu polígono de tiro. Pode olhar aqui que o polígono de tiro é maior, se a gente for medir, eu vou mostrar para vocês. Temos um programa também que nós chamamos de Python QGIS, né? Esse programa usa as rotinas de Python QGIS para fazer esses plots que eu estou fazendo aqui. É um programa mais poderoso, que a gente tem ferramentas para medir distâncias, etc. E nós vamos ver aqui agora. Eu já gerei o grid de tiros, já gerei o grid de nodes. Quando a gente gera o grid de tiros, a gente vem com ele, como o navio carrega duas fontes, a gente vai contabilizar o custo do levantamento com as passagens do navio. A gente também calcula o que a gente chama de sail lines, as linhas de passagem, para calcular quanto o navio vai percorrer e quanto tempo vai demorar para fazer todos os tiros.
Ok? Então vamos ver aqui no View, a gente tem algumas ferramentas aqui nesse programa, que é Zoom, informação de cada elemento, distâncias e ângulo. Então vamos dar uma olhada agora, para começar, nos nodes. Como é que estão os nodes? Como eu falei, aqui apareceu, olha, todos os nodes dentro do polígono. Eu posso dar o zoom facilmente, posso medir. Como eu falei, aqui estão as linhas de nodes, né? Elas estão leste, oeste, norte, sul, leste, oeste, né? E eu vou medir agora, só para a gente ver, a direção entre um ponto de tiro e outro. Tem que dar os 200 metros, como a gente viu, os 400 metros, como a gente viu anteriormente. Não, desculpa. A distância entre os nodes, tem que dar 400 metros nessa direção. Tá, vou botar bem reto, 400 metros. E 400 metros nessa direção. Tá? Aqui 403, que eu estou medindo mais ou menos, tá? Mas pode notar que a próxima linha, o node acontece no ponto intermediário da linha anterior. Por isso que a gente chamou de alternado. No retangular, eles seriam exatamente nessa posição, todos os nodes. No hexagonal, seria parecido com essa aqui, só que todas essas distâncias aqui entre os elementos teriam o mesmo valor. Nesse caso aqui, essa distância aqui, ó, ela não é 400 metros, ela é 450 metros. No caso do hexagonal, ela seria um valor igual a todos esses valores. Vamos plotar agora os tiros, tá? E as linhas de sail, e nós vamos olhar os tiros, né, que eles são, a linha de tiro é essa dada por cruz cinza, e cada um dá 2 tiros, é um tiro primeiro, depois o segundo tiro, que a gente chama de flip-flop, né, do dual source. No próximo ponto vai dar o tiro anterior e o tiro posterior, e nós vamos ter todas as linhas. Na próxima passada, ele já vai passar uma distância de espaçamento de linha de tiro, de tal forma que não se sobrepõe ali de tiro, ok? E as linhas de tiro têm aquele intervalo que a gente especificou lá no início, né, 200 metros, ok? E o intervalo de tiro também 200 metros, ok? A fórmula de multiplicidade é calculada em cima da binagem em x e em y, dados os tiros. Se os tiros foram dados de 200 e 200 metros, a fórmula básica para calcular o espaçamento entre bins é a metade desse valor. Então os bins vão estar espaçados de 100 em 100 metros. Isso vai ser importante na hora que a gente calcular a cobertura. Ok? Se a gente quiser plotar o grid também, podemos, tá? Botar o grid aqui. O grid é o que gerou do tiro, vai ser o grid do tiro. Eu não vou plotar o grid do node, porque não é necessário. O node é um grid mais... O tiro é bom para ver se os tiros, como é que estão dispostos os tiros, né? Então, vou botar aqui. A gente vê que a gente fez um grid de tiro, tá? E no grid, esse grid para auxiliar a montagem de onde estão os tiros e onde estão as linhas, as sail lines, tá bom? Em marronzinho aqui seria o nosso grid. Esse é só um grid de apoio para as numerações da sail line e dos tiros estarem de acordo. Nesse programa podemos também ver qual é o tiro e qual é a linha dele, só clicando em cima dele. Vou botar aqui, peraí, tirar essa. Quero tirar o grid. Vamos plotar, para saber qual é o tiro, a gente clica aqui, aí sabe a linha de tiro e o tiro daquela linha, e também as coordenadas, tá? Um outro ponto aqui, ó, a linha de tiro e as coordenadas, tá ok? A mesma coisa com os nodes. Se eu quiser olhar que linha de tiro que de nodes tem aqui, lembra que o grid do nodes e o grid dos tiros são diferentes. Eles não têm associação à numeração, vão ter 2 numerações. Porque são campanhas diferentes. Uma é campanha na superfície e outra é campanha na subsuperfície. Ok, essa parte aqui a gente acabou. A gente vai saber a quantidade de linhas, o número de nodes, a quilometragem, o tempo, tudo vai ser dado com esses parâmetros aqui, auxiliares. A gente vai ter que entrar com velocidade do navio que faz o navio de tiro, velocidade do navio que faz o lançamento dos nodes, o tempo de mudança de linha, o offset máximo, que é importante para ver
o tempo que vai levar, a forma que vai levar a mudança de linha, quantas linhas eu vou lançar antes de começar, eu vou ter que começar a tirar. Uma vez você lançou 2 linhas, você já pode começar a tirar, porque você vai começar a campanha de 8 km, e as linhas de tiro têm um espaçamento maior do que as linhas de receptores têm um espaçamento maior do que as de tiro. Então você vai começar a fazer linha de tiro lá, os nodes, o RLV que está lançando os nodes, ele vai ficar lançando os nodes. Então, uma vez lançando 2, você já pode começar a detonar enquanto ele está colocando nodes na frente. Por exemplo, se eu coloco 2 linhas de tiro espaçadas a 400 metros, eu já vou ter 800 metros para dentro do meu polígono de receptor. E eu vou estar começando a minha campanha de tiro a 8 km afastado. Então, até eu chegar da segunda linha de tiro, o offset máximo para a segunda linha de tiro, eu ainda tenho que percorrer algumas linhas de tiro, né? Então eu posso já ir lançando os nodes e atirando ao mesmo tempo. Então a gente pode dizer aqui quantas linhas eu tenho que lançar antes para ver qual vai ser o tempo que a gente vai terminar o levantamento, ok? Bom, então vamos agora calcular a cobertura desse levantamento, desse desenho que a gente fez. Eu vou calcular os CMPs. Ele calculou rápido, que eu já tinha calculado, senão a gente ia ficar esperando aqui. Nós temos 3 tipos de multiplicidade, uma do raio ascendente, outra do raio descendente, que é o espelho focal do node na superfície livre, que é a superfície do mar, e temos uma cobertura que a gente pode calcular da onda convertida. Nesse caso aqui eu vou botar os nodes como se estivessem na superfície, como se fosse um levantamento em terra, ok? Então vamos calcular agora a cobertura. Como eu falei, o beam size, o tamanho da célula vai ser a metade dos espaçamentos de tiro, né, de linha de tiro, e nós vamos calcular o fold. A princípio vamos calcular o fold com uma binagem hexagonal, ok? Eu vou executar aqui, offset máximo de 800 metros, e vou calcular o fold. Eu esqueci de dizer, mas quando a gente fez o desenho da aquisição, aqui, nós tínhamos a possibilidade de calcular todos esses números desse levantamento e jogar para uma planilha Excel. E lá vão ter todas as informações, como o número total de tiros. Bom, aqui está a multiplicidade. O cálculo teórico da multiplicidade máxima é 314. Vamos ver que está batendo aqui direitinho. A multiplicidade toda ao longo do negócio é a multiplicidade do raio ascendente, e com uma binagem hexagonal. Podemos também utilizar uma binagem retangular. Essa binagem retangular nada mais é do que um cálculo de histograma, de quantidade, histogramas 2D, né? Vamos calcular logo para vocês verem. E temos outras opções de cálculo de multiplicidade, onde você pode definir só um determinado offsets mínimos que caem, os offsets máximos que caem, e ver como é que é a quantidade de multiplicidade que nós temos. Na hexagonal também é a mesma coisa, sem diferença nenhuma. Nós temos também a mesma cobertura, o mesmo tipo de multiplicidade, totalmente regular porque nós temos usado o grid natural para esse tipo de levantamento, ok? Podemos ver a distribuição de offsets, todos os afastamentos entre fontes receptores, como eles vão cair, obviamente de 0 a 8.000 metros, tá? E como é um levantamento 3D, nós vamos ver a distribuição de azimuth, nós vamos ter vários offsets distribuídos em todos os azimuths. Então, é uma aquisição que a gente pode dizer que tem todas as direções de ondas que vão chegar na subsuperfície e voltar para a superfície. Então essa aí é esse tipo de aquisição que a gente chama de 3D verdadeira. Como a gente está vendo aqui, a gente não tem só uma iluminação numa determinada direção, mas temos em todas. Nós vamos jogar energia para todas as direções e vamos coletá-las em todas as direções. Então é um levantamento sísmico que a gente costuma dizer 3D verdadeiro. Okay? Eu também tenho uma outra forma de plotar esses dados para cobertura, que é usando as rotinas do GMT. Esse programa foi escrito com Python. Eu poderia ter importado essas rotinas de GMT para Python, mas ainda não consegui fazer isso. É uma coisa, essas bibliotecas são novas, ainda está com dificuldade aí para Linux, tem alguns probleminhas. Então eu resolvi rodar script de Python dentro desse programa, para vocês verem como esse GMT,
essas rotinas de GMT são poderosas, geram mapas muito melhores que os mapas que eu posso fabricar aqui dentro desse programa. Aqui no caso eu gerei uma cobertura também com uma binagem hexagonal, pode ver que a multiplicidade total está aqui, e essa é a qualidade do plot, dos plots da GMT. Inúmeras outras coisas a gente pode fazer com esse com GMT, é um software criado pela Universidade do Havaí, a gente chama de Mapping Tools, né, Geographic Mapping Tools. Todos os tipos de mapas você pode fazer com esse tipo com essas ferramentas. Ok? Bom, gente, é isso aí. O próximo tutorial eu vou tentar fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, como esse programa é feito em Python QGIS, eu vou tentar fazer a mesma coisa dentro do QGIS. Obviamente lá dentro do QGIS eu vou ter que usar várias ferramentas do Processing ou plugins para poder tentar conseguir chegar a esse objetivo e fazer todos esses detalhes que eu fiz nesse programa standalone, onde as rotinas e as funções já estão todas de acordo para um levantamento de sísmica OBN. Obrigado.